Então, gente, vamos fazer aqui uma palestra sobre os BRICS, né, e os desafios do Sul Global. Tá bom? Estou aqui na condição de leigo que pesquisou sobre o assunto. Ultimamente, nós temos ouvido muito falar da ascensão dos BRICS, certo? E segundo alguns, como as nações ocidentais veem esse acontecimento. O que até então parecia tranquilo e dominado, já não está muito bem resolvido. E de repente o dólar americano já não está assim tão soberano como era antes, ou como é agora, né? As sanções já não poderão submeter as nações, digamos, rebeldes, né? Nações rebeldes. Os Estados Unidos da América estariam perdendo a sua condição de unipolaridade, tá? Onde praticamente ele decidia o que aconteceria no mundo. É claro que tudo isso trará consequências e desafios para esse império norte-americano. Então vamos refletir sobre essas consequências e como as nações do Sul Global, os outros que não fazem parte dessa onda aí do G7, né, poderão enfrentá-las, e como os BRICS podem enfrentar essa atual ordem financeira baseada no dólar e no sistema SWIFT. Tá bem? Vamos fazer aqui uma breve introdução. Os BRICS, né, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, ou Sul África, né? Eles têm discutido várias estratégias para enfrentar a ordem financeira global, que é dominada pelo dólar. Então vejamos algumas das principais questões envolvidas. Uma delas é a redução da dependência do dólar. Os BRICS, eles tentam encontrar novas formas de reduzir a nível razoável, pelo menos, o uso do dólar nas transações comerciais entre seus membros. E isso inclui o uso de moedas nacionais para o comércio mútuo, ou seja, Rússia e China não tem necessidade de ter o dólar envolvido nisso. Brasil e Índia não tem necessidade de ter o dólar envolvido nisso, eles usam as próprias moedas, tá bem? Essas moedas, atualmente, poderia, por exemplo, ser o yuan chinês, né? Porque todos esses países tiveram a precaução de ter bastante compra de ouro. Eles têm uma reserva em ouro muito grande para dar sustentação justamente nessa questão da moeda, que é uma referência, né? Na verdade é uma referência, tá certo? E isso também poderia ser feito em relação às outras moedas dos países do bloco BRICS, né? Não só o yuan, mas o rublo, o real e a moeda da Índia, da China, da Sudáfrica. Outra coisa é a criação de instituições financeiras alternativas. Os BRICS e as nações aliadas, né, que vão ser incorporadas ou não ao grupo, trabalham para fortalecer outras instituições financeiras alternativas ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, cujo domínio é exercido pelas potências ocidentais. Temos, por exemplo, a criação do novo Banco de Desenvolvimento, NBD, né, criado pelos BRICS, para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Sair um pouco do FMI, né? Eu empresto aqui, mas você vai ter que matar o povo de fome, vai ter que isso, vai acabar com isso, vai ter que privatizar na marra isso aqui. Então, esse NBB evita esse tipo de coisa. Então, esse banco NDB, é presidido hoje pela nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Está lá fazendo um bom trabalho. Outra questão é o sistema de pagamento alternativo. As nações do grupo do BRICS estão providenciando a criação de um sistema de pagamento alternativo ao dólar. Já até foi batizado de BRICS Bridge, né? Ou seja, ponte dos BRICS, para facilitar a liquidação e o pagamento digital entre os membros do grupo. Isso aí é justamente uma alternativa
ao SWIFT. Vocês devem lembrar do que fizeram com a Rússia. Simplesmente excluíram todos os bancos e as operações financeiras que envolviam os interesses da Rússia. Mas graças a Deus que houve alternativa rapidamente para isso. E a Rússia não sofreu aquilo que eles estavam planejando infringir ao povo, né, da Federação Russa. Outra situação é a expansão do bloco BRICS. Veja que vários países desejam fazer parte dessa nova alternativa, chamado de BRICS Plus, né? BRICS+. Por exemplo, o Egito, o Irã, e Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia, Turquia, Venezuela, entre outros. E isso aí fortaleceria enormemente a posição dos BRICS na economia global, né? E aumentaria a sua influência nas questões financeiras e políticas internacionais, inclusive em questões de defesa, lá mais no futuro, né? Assim, uma alternativa também ameaça da OTAN. Vamos ver agora aqui quais são os objetivos gerais dos BRICS, tá? Os BRICS adotarão várias estratégias para o seu fortalecimento, tanto no comércio quanto nas finanças internacionais. Aqui nós vamos comentar algumas dessas alternativas, desses objetivos, que pelo jeito serão super eficazes, né? Vamos ver alguma delas, tá bom? Falando aqui, vamos ver quais são os objetivos gerais dos BRICS. Então os BRICS adotarão várias estratégias para o seu fortalecimento, tanto no comércio quanto nas finanças internacionais, tá certo? E vamos comentar aqui algumas delas, né, que pelo jeito serão super eficazes, né? Tá bom? Vamos lá. Uma delas é o aumento do comércio intra-BRICS, ou seja, entre eles, né, fechado. Incentivar o comércio entre os países membros, né, usando as moedas locais. Nesse uso pode ser reduzida a dependência do dólar, né, e o fortalecimento das economias internas. Isso também incluiria a criação de zonas de livre comércio, tá? E a redução de barreiras tarifárias e não tarifárias, como acontece hoje, por exemplo, na União Europeia, tá? Um segundo, investimentos massivos em infraestrutura. Isso aí incluiria portos, né, aeroportos, ferrovias e estradas, que facilitará o comércio entre os países membros e com outras nações. O NBD, né, que é o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, já financia projetos de infraestruturas que beneficiam seus membros. E sem aquela coisa de aqui vai, né? Aqui é para soma mais, não é aquela soma que vem com não sei quantas coisas para reduzir, tá? Como fazem hoje o Banco Mundial e o FMI. Outra é a cooperação financeira. Então seria fortalecida a cooperação financeira por meio de iniciativas, né? Tipo assim, arranjo contingente de reservas, que eles chamavam de CRA, né? É Contingent Reserve Arrangement, no sentido de que? De oferecer um suporte financeiro aos países membros para os casos de crise de liquidez. Você lembra que o Brasil passou por várias dessas crises aí? Toda vez que o Brasil passava por isso, o FMI vinha aqui, mandava cortar emprego, mandava não sei o que, passar fome. Era desse jeito. Lembremos a ideia da criação do sistema de pagamento alternativo ao SWIFT, que eu já falei um pouco antes, né? Que vai facilitar muito essas transações. Terceiro, seria a expansão do bloco BRICS. Nessa expansão, se incluiria novos membros, como já falamos anteriormente, né? Para quê? Para poder aumentar a influência deles no cenário global. Eles fariam parte de uma coisa maior, uma coisa grande, né? E isso levará a uma diversificação econômica e as novas oportunidades de comércio e investimentos entre os membros, né, e as demais nações e ou blocos, tá? É claro que num bloco forte você vai
por exemplo, negociar com a União Europeia, você vai negociar em melhores condições com o NAFTA, né, dos Estados Unidos, com o México e o Canadá, e assim por diante. O quarto, né, a inovação e tecnologia. Os investimentos em inovação e tecnologia, sem precisar da licença das nações ocidentais, aumentará bastante a competitividade dos países membros, né? A formação de parcerias em pesquisas e em desenvolvimento, em especial nas áreas de energia renovável e tecnologia de informação. Tudo isso aí vai poder ser altamente benéfico e mútua. Lembremos que hoje, por exemplo, se você, os Estados Unidos pode brecar que você venda a Embraer, por exemplo, não pode vender certas coisas porque os Estados Unidos disse, não, essa tecnologia foi eu que lhe forneci, então você não pode vender. Acabar com essa frescura, né? Uma outra coisa que eu quero colocar aqui, quais são os maiores desafios que os BRICS enfrentarão? Além do enfrentamento com no status quo ocidental, que há mais de 100 anos é comandado pelos Estados Unidos, nós temos vários outros desafios para a completa implementação das estratégias traçadas para o bloco do BRIC+, né? BRIC Plus, se fortalecerem, né? Por exemplo, no comércio e nas finanças internacionais. Vejamos aqui alguns deles, tá? Eu estou resumindo aqui ao máximo, sabe, para não alongar muito. As diferenças econômicas e políticas existentes entre os membros. Alguns dos países membros têm economias e sistemas políticos diferentes, e isso aí vai, com certeza, dificultar um pouco a coordenação e a implementação de políticas comuns a todos, né? É o caso, por exemplo, da China e da Índia, que têm interesses econômicos e geopolíticos diferentes. Aí tem que haver uma cooperação, uma aconchego aí nessas coisas. Segundo, a dependência do sistema financeiro ocidental. Alguns desses países membros dependem muito do sistema financeiro ocidental, né, e do dólar para suas transações internacionais. A transição para um sistema alternativo requer tempo e uma adaptação gradual às novas infraestruturas financeiras. Isso aí, esse tempo é necessário para quê? Para você fugir, por exemplo, das sanções. Os Estados Unidos, de repente, combina lá com os países europeus, vamos sancionar o Irã, vamos sancionar a Rússia, vamos sancionar a Venezuela, vamos sancionar a Cuba. E aí pronto. É como se o país ficasse amarrado. E essas novas alternativas aqui acaba com isso. Contudo, em que pese os desafios, os BRICS continuam a buscar maneiras de fortalecer a sua cooperação e aumentar a sua influência no cenário global. A expansão do bloco com a criação de novas instituições financeiras são um passo muito importante nessa direção, tá? Porque tira essa minhaca, né, de querer a qualquer momento querer sancionar os países e as pessoas desses países. Um outro tópico. Qual o papel estratégico que o Brasil pode desempenhar nos BRICS? O Brasil, de certa forma, ele enfrenta alguns desafios externos, né, quando ele tenta fortalecer a sua posição no bloco. Vou mostrar aqui algumas delas. A primeira é a diversificação de alianças econômicas. O Brasil, ao participar dos BRICS e ser um membro bem influente, ele tem a grande chance de diversificar suas alianças econômicas e reduzir a sua vulnerabilidade externa. A cooperação com os membros dos BRICS pode abrir novos mercados para as exportações brasileiras e também promover uma maior cooperação técnica e tecnológica. Segundo, o Brasil sofrerá pressões geopolíticas, como aliás já está acontecendo hoje, né? Talvez o Brasil seja o país que mais precisa equilibrar suas relações com os BRICS e simultaneamente com as potências ocidentais do grupo G7. Tá? Com a expansão do bloco e a inclusão de novos membros, como o Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Turquia, Venezuela, entre outros países, esses membros sofrerão pressões das mais intensas. Nesse momento, talvez alguns deles prefiram continuar escravos do que acontece hoje, do que tentar uma mudança. Por quê?
porque a pressão é violenta para que eles não saiam da escravidão, entendeu? Uma outra são os desafios internos no âmbito da política. Certos problemas econômicos e políticos internos aqui, nessas democracias desses países, as demandas das classes sociais, dos trabalhadores, né, e o advento da inteligência artificial podem limitar a capacidade do Brasil de se engajar plenamente nas iniciativas dos BRICS. A estabilidade política e a adoção de políticas socioeconômicas poderão ser causa de debates e até de tentativas de desestabilização de governos. Quem sabe até possa ocorrer mudanças na forma de governo que hoje é presidencialista. Quem sabe não surgirá aí um regime semipresidencialista, né? Ou parlamentarista, ou um regime parecido com o espanhol, que é monárquico parlamentarista, embora isso seja bem difícil, ou pelo menos um regime militar. O que é que você acha? Na hora que a confusão estiver formada, pode até ser que venha gente aí dizer, não, militares aqui, tá bom? Então vamos falar aqui da 16ª cúpula dos BRICS em Kazan, na Rússia. A cúpula prevista para acontecer entre 22 e 24 de outubro agora está sendo aguardada com muita expectativa, né? Com uma esperança também dos vários pretendentes em serem incorporados como membros efetivos ou membros convidados. O evento será na cidade de Kazan, na Rússia, como eu falei, e será a primeira cúpula com a participação dos 5 novos membros que ingressaram no bloco este ano. Vou repetir de novo eles, que é para você gravar bem. Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia. A Rússia, que é quem está presidindo o bloco em 2024, estabeleceu uma série de prioridades para esse ano. Entre elas, a integração dos novos membros, além de reforçar o papel dos Estados BRICS, né, no sistema monetário e financeiro internacional. E também ali expandir o uso das moedas nacionais dos Estados BRICS, né, no comércio mútuo. Como eu já falei, né, a Rússia vem para o Brasil, pode pagar em rublo ou em real, tanto faz ali, vai estar definido isso aí. Numa reunião entre a liderança das finanças dos demais países membros, o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, pediu que o bloco crie a alternativa ao FMI, pois na visão deles, o FMI e o Banco Mundial não estão mais desempenhando devidamente os seus papéis, ou seja, não estão trabalhando nos interesses dos BRICS. Eles só trabalham naquilo que é de interesse dele, justamente para ficar coagindo esses países. Então, é necessário formar novas condições ou mesmo novas instituições semelhantes às instituições de Bretton Woods, né, dentro da estrutura dos BRICS. Depois eu vou explicar o que é esse negócio de Bretton Woods. Tá? Então, além de instituições financeiras próprias, o bloco ainda discute a criação de um sistema de pagamento alternativo ao dólar, né? Como eu já falei antes, o chamado BRICS Bridge, ou seja, ponte dos BRICS, né? Que seria uma plataforma para liquidação e pagamento digital entre os membros do grupo. Aliás, o presidente Lula, na última cúpula dos BRICS na África do Sul, isso aí em 2023, ele defendeu uma alternativa ao dólar. Na época ele até disse isso. A criação de uma moeda para as transações comerciais e investimentos entre os membros do BRICS aumenta nossas condições de pagamentos e reduz nossas vulnerabilidades. E veja que, segundo o governo russo, 32 países confirmaram a presença nessa cúpula, sendo que 24 representados por líderes de estados. Dos 10 membros do bloco, 9 serão representados por chefes de Estado, e eles, tá? A exceção será apenas a Arábia Saudita, que vai enviar para essa cúpula o ministro das Relações Exteriores, tá bem? Yuri Ushakov, que é o assessor especial do presidente Putin, e também foi ex-embaixador da Rússia nos Estados Unidos, disse: este encontro pode se transformar
no maior evento de política externa já realizado no nosso país. Eu falei agora há pouco de Bretton Woods, né? Bretton Woods é uma cidadezinha, né, que existe em New Hampshire, nos Estados Unidos. Então, no rastro da Grande Depressão de 1929, que provocou uma queda monstruosa da atividade econômica, o desemprego era tão assustador e a renda caiu tanto que a coisa virou uma angústia muito grande. Note-se que quase todas as potências mundiais da época estavam em guerra e mais preocupadas com os avanços bélicos do que com o aspecto econômico e financeiro. Então, por causa da guerra, por volta de 1940, o sistema financeiro internacional estava um bagaço só. Os países de per si, eles lançavam toda espécie de protecionismo, né? Porque a coisa estava feia. Tipo assim, barreira comercial, medida de compensação cambial, controle de capital, impostos de importação, imposto de exportação, era uma danação. Então, essa política ficou conhecida na época como Beggar Thy Neighbor, ou seja, empobreça o seu vizinho. Olha como é que era o sentido da coisa, né? Então, essa era a cartilha dos governos. E foi por causa dessa balbúrdia que estava acontecendo que nos dias 1 a 22 de julho de 1944 se reuniram 730 delegados de 44 países. Entre esses países estava o Brasil. E eles se encontraram nessa cidade de Bretton Woods, né? Daí o nome Bretton Woods. Essa cidade fica no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Para quê? Para uma conferência monetária e financeira das Nações Unidas. Qual era o objetivo? O objetivo era reconstruir o capitalismo mundial. Para isso, impondo um sistema de regras, né, que regulasse a política econômica internacional. Tá? Daí, por conta disso, saiu o FMI, né, Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, numa tentativa de controlar as coisas, que de fato fizeram isso e controlaram. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, gente, essa é uma breve ideia que eu queria passar para vocês sobre o que o BRICS representa, a liberdade que ele representa para alguns países que passaram a vida toda sendo escravos. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Tá bom? Shalom do Pai.